Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é Gabriel Rabelo, professor de contabilidade aqui do Estratégia Concursos. Hoje eu estou aqui para ministrar para vocês uma aula básica de contabilidade para iniciantes. Então a aula de hoje é voltada para aquelas pessoas que nunca viram contabilidade na vida ou que têm uma grande dificuldade em entender por que se debita, por que se acredita, tá bom? Nós trataremos aqui aspectos básicos da disciplina. Então vamos lá, pessoal, sem perder muito tempo. A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: olha, por que eu tenho que estudar contabilidade? Bom, se você está assistindo essa aula, provavelmente é porque você está estudando para algum concurso. Seja ele para auditor fiscal, seja ele para Polícia Federal, seja ele para auditor fiscal do trabalho, Tribunal de Contas ou área contábil. Você está estudando, então, essa é a primeira razão relevante. A segunda é porque, dependendo da área que você vai trabalhar, principalmente na área contábil de auditoria, você vai utilizar isso muito no seu trabalho. Então, a gente tem que entender a contabilidade. Muita gente tem certa ojeriza da disciplina, fala, olha, contabilidade é muito difícil, eu não vou conseguir aprender, por que debita, por que acredita, mas acreditem, se eu posso dar uma dica para você que está começando a estudar contabilidade, é a seguinte: é possível aprender, tá bom? É possível plenamente aprender a disciplina. É lógico que é uma disciplina muito extensa, tem muitos detalhes, cada banca tem as suas peculiaridades, mas com paciência e dedicação é plenamente possível realizar uma boa prova, tá bom? Então, você talvez não vai conseguir aprender numa primeira leitura, vendo esse vídeo pela primeira vez, mas ao longo do curso que a gente ministra no Estratégia, certamente você vai estar apto a resolver muitas questões de prova, tá bom? Então vamos começar, galera. Agora vamos para o nosso assunto, realmente, para a gente ver o que interessa para a prova. Bom, vamos começar falando sobre a contabilidade. A primeira coisa que você tem que saber é que a contabilidade é uma ciência. A contabilidade é uma ciência. Mas por que você está falando isso, Gabriel? Porque isso cai em prova. Isso caiu numa prova de técnico do Tesouro Nacional em 1994, foi cobrado pela ESAF. A contabilidade é uma ciência. E essa questão do técnico do Tesouro Nacional, que caiu em 1994, ela afirmava que a contabilidade era uma metodologia, que era uma arte, que era uma técnica. Mas não, você sabe que a contabilidade é uma ciência. E a contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio, tá bom? Contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio. Então gravem isso. Existe uma definição formal de contabilidade que está no nosso PDF aqui no Estratégia, em que você vai poder ver com mais clareza a definição formal e vai levar para a sua prova. Mas grave por aqui que a contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio. Só isso por enquanto, tá bom? Então vamos lá. Olha só, vamos imaginar que nós dois somos investidores. A gente quer investir o nosso capital numa empresa muito grande que tem o capital aberto na Bolsa de Valores, que vende as suas ações lá. Eu e você, nós queremos comprar ações dessa companhia. Nós queremos comprar ações. E aí, a gente tem que analisar qual a lucratividade dessa empresa. A gente tem que analisar qual a lucratividade. Se a gente vai empregar o nosso capital, o nosso dinheiro, o nosso patrimônio suado nessa empresa, a gente tem que saber o que a gente vai ganhar em troca. Você não vai entrar num investimento, você não vai fazer uma aplicação sem saber o que você vai ganhar com isso, não é? O que você pode ganhar com isso. Então, o que vai acontecer, galera? Imagine que a gente vai investir numa rede varejista que tem o seu capital na bolsa. Já falei, eu e você. Nós queremos ser acionistas dessa empresa. E aí, essa rede varejista, ela tem centenas de lojas pelo Brasil. Centenas de lojas pelo Brasil. E ela realiza muitas operações. Ela compra, ela vende, ela compra mercadoria, ela paga fornecedores, ela paga tributos, ela paga funcionários, ela tem veículos, ela tem numerário em caixa, ela tem muitos contratos de compra e venda, tem muitas notas fiscais de compra e venda, tem muitos contratos de fornecimento. Imagine se não existissem as demonstrações contábeis. Nós teríamos que ir, já pensou? Teríamos que ir até a loja para analisar venda a venda que ela fez? É impossível.
tá? É impossível. Se você vai no supermercado, você sabe que você sai de lá com um cupom fiscal. Então imagina se a gente quisesse investir e tivesse que ir lá e pegar cada cupom fiscal para saber o quanto ela vendeu. É impossível. Então por isso existe a contabilidade. A contabilidade ela vem para facilitar a nossa vida. Ela vai trazer essas informações para a gente através das demonstrações contábeis. Então se você pegar uma demonstração contábil de uma empresa grande, você vai poder saber, vai falar, olha, essa empresa ela teve lucro de X, olha, essa empresa ela tem dívida de tanto, essa entidade ela tem tanto investido em ativo imobilizado, etc. e tal. Então, esse é o grande lance da contabilidade, tá? Ela vai trazer informações, ela controla o patrimônio, ela registra o patrimônio, tá bom? Ela orienta os contabilistas, orienta os seus usuários, ela fornece informações aos seus usuários internos e externos, tá? Então, esse é o grande quê da contabilidade, trazer informações úteis aos seus usuários. Então anotem, a primeira coisa que você tem que anotar aí no seu caderno é essa, que a finalidade da contabilidade é fornecer informações aos seus usuários, tá? Então a contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio e ela fornece informações aos seus usuários. Basta lembrar do exemplo que eu dei aí das redes varejistas. Se eu e você, a gente quer investir numa rede varejista ou em uma outra empresa que esteja negociando na bolsa de valores ou uma empresa fechada, qualquer que seja o investimento, a gente quer saber qual a lucratividade, quais as possibilidades de ganhos que nós teremos. Se nós vamos emprestar dinheiro para uma empresa, a gente quer saber a capacidade que essa empresa vai ter de nos pagar também. Então, são vários pontos aí que são fornecidas essas informações pela contabilidade. Tá bom, galera? Então é isso. Essa é a primeira coisa. Então a gente tem lá essa rede, vamos continuar no exemplo da nossa rede varejista. Ela tem vários contratos de compra e venda, ela tem várias notas fiscais de venda, ela tem vários pagamentos que ela realiza, ela tem vários recebimentos, ela tem muita movimentação no banco. Então, tudo isso, pessoal, fica registrado na contabilidade, porque essas informações, elas não podem ficar esparsas. Você precisa ter um resumo de tudo isso. E o nome disso na contabilidade é chamado de escrituração, tá? Escrituração. A escrituração, ela está prevista no artigo 177 da Lei 6.404 e também no Código Civil. Então, você escriturar, essa é a primeira palavra importante que a gente tem que ter aqui em mente. Escriturar é você pegar todos os documentos, todas as notas, todos os contratos que alteram o patrimônio e registrar isso em livros contábeis. Então, funciona mais ou menos assim. Vamos lá para a lousa para a gente poder entender como é que fica essa situação, galera. É o seguinte. Nós temos aqui a contabilidade, certo? Nós temos aqui a contabilidade. Então imagine que esse aqui somos eu e você. A gente quer investir dinheiro numa rede varejista. E ela tem vários contratos de recebimento, várias notas, vários contratos de pagamento. Então, a contabilidade ela vai pegar tudo isso aqui e vai fazer o que a gente chama de escrituração. Tá? A escrituração, vou adiantar aqui a informação, ela é uma técnica contábil. A gente vai fazer o que a gente chama de escrituração, ou seja, a gente vai pegar todos esses fatos aqui e vamos lançar isso
nos livros contábeis ou livros comerciais. Tá? Na prova pode vir com esse nome. Então, os livros contábeis e os livros comerciais, eles trazem como se fosse vou colocar entre aspas, um resumo, tá? Eles trazem anotação, eles trazem nota, eles trazem todos esses lançamentos um a um, tá bom? Então, se você quer saber como está a empresa no mês, você vai no livro contábil dela, beleza? Então, funciona basicamente assim. Então, até agora, o que a gente tem que saber é o que é a contabilidade, tá? Que é a ciência que estuda o patrimônio. A gente tem que saber qual a finalidade da contabilidade, que é fornecer informações aos seus usuários internos e externos. A gente tem que saber também o que é a escrituração, galera. Que é você pegar todos esses fatos aqui e lançar nos livros. Tá bom? Isso é escriturar. E funciona mais ou menos assim. Primeiro, a gente vem aqui e realiza fatos contábeis que alteram o patrimônio. Depois, a gente vem aqui e escritura, ou seja, escriturar é lançar nos livros. Depois, a gente vem aqui e elabora as demonstrações contábeis, galera. A gente elabora as demonstrações contábeis. A demonstração contábil é como se fosse, tá, um resumo da situação da companhia. Você fala, olha, na demonstração contábil, você vai ter lá a conta caixa. Você vai ter, por exemplo, 1 milhão na conta caixa. Você sabe que se eu for no caixa da minha empresa na data da demonstração contábil, eu vou ter que contar 1 milhão. Mas é na escrituração que eu vou ter os lançamentos pormenorizadamente descritos. Eu vou falar, bom, esse 1 milhão que eu tenho aqui na conta caixa, que está na minha demonstração contábil, por exemplo, no balanço patrimonial, ele é proveniente do seguinte: ele veio 200 mil de uma venda, 400 mil de uma integralização de capital social, tá? E mais 400 mil de um recebimento, por exemplo, de uma ação judicial. Então, na escrituração, você consegue ver quais foram os lançamentos contábeis que geraram esse saldo aqui de 1 milhão. Tá bom? E aí, então beleza. Primeiro você realizou os fatos contábeis, depois você veio e escriturou, depois você vem e elabora as demonstrações contábeis. E aí depois você publica. Publica. Para quê? Para que o público tenha conhecimento da situação financeira, patrimonial, econômica da
companhia, tá bom? Então, basicamente, esse é o cronograma que você tem que saber, beleza, galera? É bem tranquilo de entender, é óbvio que a gente não vai entrar muito ainda nesse mérito, mas é tranquilo de entender. É isso aqui que você tem que saber, ok? Então, outra coisa, qual que é a base normativa hoje para o estudo da contabilidade? Se você está estudando contabilidade, basicamente você vai ter que saber os seguintes diplomas legais. Lei 6.404/76, que é a chamada Lei das SAs, das Sociedades por Ações, tá bom? E aí, a parte contábil, essa lei ela é muito grande, mas a parte que nos interessa está nos artigos 175 a 204. E a boa notícia é que se você for no site do Estratégia e procurar lá as minhas publicações, Gabriel Rabelo, você vai encontrar a Lei 6.404 esquematizada para concurso. A gente pegou e trouxe todos os pontos que você precisa saber gratuitamente para você. Lei 6.404, é só jogar no Google Lei 6.404 esquematizada ou procurar as publicações por professor lá, Gabriel Rabelo, no Estratégia Concursos, que você vai achar isso daí também, beleza? Então, Lei 6.404/76 é o primeiro ponto que você tem que saber. O que mais, galera? A Lei 6.404/76, ela foi alterada pela Lei 11.638/2007 e 11.941/2009. E o que essas leis elas promoveram no âmbito da contabilidade? A convergência, galera. Convergência aos padrões internacionais. Elas promoveram a convergência aos padrões internacionais. Então, olha só, antigamente a gente tinha o seguinte: cada país, cada lugar tinha sua contabilidade própria. Então, às vezes você queria um investidor aqui, nós dois, estamos falando nós dois, a gente queria investir numa empresa fora, a gente não conseguia. Por quê? Porque não tinha uma padronização. Às vezes é adotado um regime de receita aqui, outro regime para despesa. Na China pode ser diferente, nos Estados Unidos pode ser diferente. Então, se você quisesse investir em mercados estrangeiros, você estaria fazendo isso meio que às cegas. Então, houve a convergência, tá bom, dos padrões de contabilidade para que ele fosse basicamente unificado. Então, hoje, com essa convergência, e no Brasil isso foi alterado pela Lei 11.638 de 2007 e 11.941 de 2009, então com essas leis a gente já tem segurança, a gente é capaz de fazer um investimento, tá, em outro país de maneira tranquila, 11.638 e 11.941. Mas a boa notícia é que você não precisa saber essas leis, porque se você for lá no site do Estratégia e baixar a Lei 6.404 esquematizada, ela já tem todas essas alterações. Mas você tem que saber que houve essa convergência, houve essa padronização e a Lei 11.638 e 11.941 alteraram a Lei 6.404. Então, até agora, o que você sabe? Você tem que saber a Lei 6.404, artigo 175 a 204, que trata da parte contábil. Você tem que saber que essa Lei 6.404, ela foi alterada pela 11.638 e 11.941. Além disso, o que mais que eu tenho que saber para provas de contabilidade, Gabriel? Bom, para a maioria das bancas hoje, além disso, elas cobram basicamente mais duas normas que você tem que saber. Vamos lá para a lousa para a gente continuar falando. Vamos lá. Além disso aqui, você tem que saber também a resolução 750/93 do Conselho Federal de Contabilidade. Sobre o que trata essa resolução 750, Gabriel?
basicamente ela trata dos princípios de contabilidade. Tá? Trata dos princípios de contabilidade. Muitos concursos hoje em dia não cobram mais os princípios de contabilidade, trocaram pela estrutura conceitual. Mas, repito, é básico para que você consiga entender a contabilidade, você saber os seus princípios. Você tem que saber os princípios. Além disso, é cobrado também muito hoje em dia os chamados CPCs. Tá? E o que é o CPC, galera? O CPC é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, tá? Ele é o órgão que foi criado para editar as normas para padronização, tá? Para padronização aos padrões internacionais. Então, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, desde 2007, 2008, por aí, ele está editando os chamados pronunciamentos contábeis. Hoje, esses pronunciamentos contábeis, eles vão desde o CPC 00, que é estrutura conceitual da contabilidade, até o CPC 46, que é mensuração ao valor justo. Então, hoje nós temos 47 pronunciamentos contábeis. Mas, Gabriel, todos caem em prova? Não. Basicamente, podem cair, na verdade, mas basicamente, hoje cai em prova algo em torno de 21 a 23 pronunciamentos, mais ou menos. Tá? Então, esses pronunciamentos, eles são normas que são editadas pelo CPC. Então, existe o CPC 00, CPC 01, CPC 46. Só que o CPC, ele é um órgão que edita normas, tá? Ele edita esses pronunciamentos contábeis, mas ele não tem força vinculante. Então, para que essas normas editadas pelo CPC, como o CPC 00, CPC 01, CPC 06, CPC 27, eles tenham força, os diversos entes que regulam as atividades, por exemplo, Conselho Federal de Contabilidade, tá? A Comissão de Valores Mobiliários, o Banco Central, a SUSEP, que trata de seguros, que mais? A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Eles vêm e editam essas normas, conforme geralmente eles pegam o CPC e copiam, e eles editam a mesma norma para que elas possam ter caráter vinculante, galera. Para que elas possam ter caráter vinculante e possa vincular as entidades, as empresas que estejam sob a sua circunscrição, tá bom? Então, basicamente, funciona assim. O que você tem que saber, então, para a contabilidade? Você tem que saber a Lei 6.404, artigo 175 ao 204. Você tem que saber a Lei 11.638 e 11.941, tá? Você tem que saber as alterações que ela promoveram, principalmente se você vai fazer provas da FGV. A FGV, ela gosta muito de perguntar isso. Quais as mudanças promovidas pela lei tal? Quais as mudanças promovidas pela lei tal? Tá? A resolução 750, que trata dos princípios, é básico. Se você não souber o que é princípio da entidade, se você não souber o que é princípio da competência, da continuidade, da oportunidade, você não vai conseguir realizar a prova, porque você não vai conseguir entender a disciplina. E você tem que saber também os chamados CPCs, tá? Os CPCs, que são os pronunciamentos contábeis emitidos pelo CPC, tá? Então, esses CPCs surgiram para convergir a contabilidade ao padrão internacional, ok, galera? Então, essa é a base normativa para o estudo da contabilidade. Esses são os temas mais importantes que você tem que saber hoje, ok? Então, vamos continuar. Bom, a gente já falou o conceito de contabilidade, que é a ciência que estuda o patrimônio.
Já falamos a finalidade, que é fornecer informações úteis aos seus usuários. Já falamos também quais são os diplomas legais que eu tenho que saber para estudar a contabilidade, que basicamente é a Lei 6.404, atualizada pela 11.638 e 11.941, a Resolução 750/93 e os CPCs, tá? Então, basicamente, já sabe isso. E sabe como é que funciona a contabilidade? Que ela tem aqui uma linha, tá? Uma linha do tempo, que primeiro os fatos acontecem, depois você escritura em livro, depois você elabora demonstrações contábeis e depois você publica, tá bom? Você publica. Além disso, nós temos outras duas coisas que são bem importantes que estão aqui, que são auditoria, que nós não falamos, e análise de balanço. Tá? Então isso aqui, a escrituração, e eu vou falar uma coisa que cai em prova, tanto a escrituração como a elaboração e publicação das demonstrações contábeis são chamadas técnicas contábeis, galera. Tá? Hoje, são 4 as técnicas contábeis existentes. Escrituração, elaboração das demonstrações contábeis, auditoria e análise de balanços. Galera, então são essas 4 as técnicas contábeis existentes, beleza? Então vamos dar continuidade para a gente saber agora, vamos começar a falar um pouco mais da contabilidade, dos chamados lançamentos contábeis. Pessoal, então a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, imaginemos aqui, eu e você somos pessoas físicas, tá bom? E queremos investir naquela sociedade, naquela grande rede varejista. Então o que acontece? Quando a gente quer investir em uma rede varejista, a gente vai entregar dinheiro. A gente vai entregar dinheiro, não vai? Eu vou aportar dinheiro, você vai aportar dinheiro para que a gente possa entrar nessa sociedade. Só que na contabilidade, a partir do momento que você entrega recurso para a entidade, tá? Esse recurso, ele não é mais seu. Não é que ele não é mais seu. Ele se desvincula da sua pessoa. Isso aqui, esse dinheiro que você entrega para a sociedade é chamado de capital social. Então, a partir do momento que você entrega o dinheiro para a sociedade, você vai ter uma distinção entre o patrimônio da sociedade e dos sócios. Então entregamos dinheiro para a sociedade. A partir do momento que a gente entrega, ele passa a ser da sociedade. A gente não pode ir lá e retirar o dinheiro do caixa
simplesmente a hora que a gente quiser. A gente não pode ir lá e falar, olha, eu vou pegar dinheiro aqui da minha empresa. Você pode, você vai ter dividendos, por exemplo, mas você não pode chegar lá e pegar o dinheiro do caixa. Existem formalidades legais, por exemplo, para que você receba dinheiro. O dinheiro que você entregou para a sociedade, ele passa a ser da sociedade. Há uma distinção clara entre o patrimônio da sociedade e o patrimônio dos sócios. E o nome disso na contabilidade é um princípio contábil que é muito importante, que é o chamado princípio da entidade. Então, voltou aqui. A gente entregou dinheiro para a sociedade, tá? Eu e você ingressamos na sociedade. A partir do momento que a gente entrega o dinheiro e tem as formalidades para que a gente se torne sócio, para que a gente se torne acionista, a gente não pode chegar lá e pegar o dinheiro a hora que a gente quiser no caixa. A gente não pode fazer isso, porque, cumpridas as formalidades legais, o dinheiro passa a ser da sociedade. E esse dinheiro que a gente entrega, ele vai se chamar capital social. Essa é a primeira coisa que você tem que saber, tá bom? É capital social. Eu não posso chegar lá e tirar o dinheiro do caixa, porque a figura da sociedade, quando a gente cria um ente jurídico, uma personalidade jurídica para explorar determinada atividade, ela passa a ter existência distinta da pessoa do sócio. Então, se eu e você, a gente formar uma sociedade, não somos nós quem vamos explorar a atividade econômica, mas sim a sociedade. É a sociedade que é a pessoa, que é o sujeito de direitos e de obrigações. Não somos mais nós, sócios. Então, por isso, existe o chamado princípio da entidade, que ele fala o seguinte: existe uma autonomia patrimonial. Existe uma autonomia patrimonial que distingue o patrimônio dos sócios do patrimônio da empresa, tá? Então, como a gente já está com 32 minutos de aula, a gente vai encerrar por aqui e daqui a pouquinho a gente vai continuar com outro bloco com esse assunto, tá bom? Então, espero que tenham gostado. Daqui a pouquinho a gente volta, pessoal. Um abraço, até mais!